Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, sejam todos bem-vindos para mais uma meditação da homilia dominical. Neste dia em que celebramos a solenidade destas duas pedras da Igreja, São Pedro e São Paulo, apóstolo. Esta festa, irmãos e irmãs, essa solenidade, melhor dizendo, ela é celebrada no dia 29, mas aqui no caso do Brasil, ela passa para o domingo mais próximo dessa data, para que todos nós possamos celebrar com toda a honra, com toda a dignidade de que ela merece. E nesta solenidade nos é apresentado essas duas colunas, esses pilares da nossa igreja, Pedro e Paulo. Pedro, meus irmãos, o primeiro Papa, o primeiro discípulo. Paulo, o primeiro missionário. Daí, meus irmãos, que a igreja já nasce discípula e missionária. E o que, meus irmãos, nós podemos aprender com esses dois apóstolos, com esses dois homens de fé, com essas duas colunas? Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, como nos descreve em várias passagens do Evangelho, era um homem simples, um homem muito humilde que vivia da pesca, era um galileu que vivia no seu dia a dia na labuta, no suor. Mas era um homem de fé, era um homem que buscava algo em Deus. Por isso que nós vemos que ao seu irmão chamar, dizendo que encontrou o Messias, ele imediatamente vai. E o Evangelho de hoje, meus irmãos, nos mostra uma das passagens mais belas das Sagradas Escrituras, a profissão de fé de Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro declara sua fé no Cristo. Ali ele declara realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a resposta de Jesus é colocar Pedro como pedra fundante desta igreja. Mas, meus irmãos, se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que Pedro, ele está num processo ainda de conversão. Nós vamos ver, por exemplo, como naquela passagem, quando Jesus está se aproximando da barca onde eles estão, e Jesus chama Pedro, Senhor. Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo me convidas. E Jesus diz: Vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar e afunda. E ali Jesus vai dizer para ele: Homem de pouca fé. Veja, meus irmãos, que no caminhar, Pedro vai adquirindo esta fé. Mas Jesus vai dizer no Evangelho deste domingo: Sobre ti edificarei a minha igreja. Veja, não é sobre ti hoje eu edifico, mas sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro ainda não está pronto. Conhecemos bem a história, sabemos de todas as outras provações que ainda Pedro vai passar, de tudo aquilo ainda que Jesus teria que ensiná-lo para que ele realmente tomasse posse dessa graça, tomasse o primado da sua igreja. Por isso que também hoje celebramos o dia do Papa, porque Pedro é este primeiro Papa para nós. E Pedro, meus irmãos, neste caminhar, como nós vamos ver em outras passagens, quando Jesus diz para ele: Afasta-te de mim, Satanás. O que isso quer nos dizer, irmãos? Que ao professar a sua fé em Cristo, solenemente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali Pedro está realmente com fé. Pedro realmente acredita em Jesus Cristo. Mas a sua fé ainda ela é superficial, a sua fé não é profunda, porque ainda Pedro não compreendeu todo o projeto de Deus. Pedro está comprometido com aquele Cristo, mas não comprometido ainda com o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual que é o projeto de Cristo, meus irmãos? É a cruz. Este é o projeto final, a paixão, morte e ressurreição. Por isso que Pedro precisaria passar por todas as etapas, para depois, na ressurreição do Senhor, se encontrar com Ele. E Jesus mesmo dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Ali, meus irmãos, Jesus cura todas as feridas definitivamente do coração de Pedro, para que em Pentecostes, Pedro, tomando a frente, arraigados por aquela vinda do Espírito Santo, possa finalmente dar início a este projeto de Jesus, que nasce no Evangelho de hoje. A eleição de Pedro, mas a sua confirmação, a verdadeira consumação se dará em Pentecostes. Então, Pedro é um homem que vai caminhando, que vai crescendo na fé, meus irmãos e minhas irmãs, ao ponto de se tornar este que vai dar a vida. Por isso que a igreja se veste de vermelho, para que dizer o quê? O sangue deles foram derramados. O sangue de Pedro é derramado por amor, pela fé, porque alcançou uma profundidade com Jesus Cristo que permitiu com que ele aceitasse
com que ele abraçasse a sua cruz. Cruz essa, meus irmãos, que levaria à sua morte. Ele bem compreendeu o Evangelho de Jesus que diz: se queres ser o meu discípulo, renuncie a ti mesmo, tome a sua cruz e siga. Temos também, meus irmãos, a figura de Paulo. Paulo era um homem temente a Deus, um homem totalmente comprometido, totalmente aprofundado na fé judaica, nas suas leis. Mas Paulo vivia apenas sobre essa tutela da lei, sobre o legalismo. E Jesus Cristo aparecia como uma ameaça. No caminho para Damasco, portanto, meus irmãos, ele se encontra com este Cristo e ali a sua vida muda. Da mesma forma em que antes ele devotava toda a sua fé, toda a sua esperança no judaísmo, na lei mosaica, agora ele vai derramar tudo isso aos pés de nosso Senhor, por amor, abraçando totalmente a fé, indo profundamente nesta fé, caminhando, entendendo, meus irmãos, que o vínculo que nos une a Deus, o vínculo profundo de uma fé, é uma fé unida à caridade. Uma fé sem amor não vale de nada. Por isso, meus irmãos, que esses dois homens são para nós e para toda a igreja figuras chaves, figuras pontuais. Dois homens que são colunas, que estão sobre esse alicerce que é nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos diz o próprio Evangelho, uma casa construída sobre a rocha. Esta casa, Igreja Católica, foi construída sobre esta pedra fundamental, esta pedra angular que é Jesus Cristo, mas que tem essas outras duas grandes colunas, Pedro e Paulo, para nos mostrar de que a fé precisa ser aprofundada. Não tenho dúvida, meus irmãos, que todos nós temos fé, mas a questão é, qual a profundidade desta fé? A que ponto estamos comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, comprometidos com tudo aquilo que Deus tem para nós? Esta é a pergunta que devemos fazer. Talvez estejamos como Pedro, neste processo ainda de amadurecimento na fé. Participamos das santas missas, confiamos e temos fé em Jesus Cristo, e talvez até se o Cristo perguntar quem eu sou, nós possamos até dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ainda esta fé está na superficialidade. Não compreendemos ainda de que, para que a fé seja profunda, é preciso que ela passe pela cruz. É preciso que nós abracemos a nossa cruz, abracemos tudo que é aquilo, não como um masoquista que gosta do sofrimento, mas como alguém que entende a realidade, entende que o sofrimento faz parte desta nossa realidade e abraça com amor. Possamos ser como Paulo, alguém que é totalmente legalista, alguém que é comprometido com esta igreja, mas que também não vive esse mesmo vínculo do amor. Porque, como vai dizer o próprio São Paulo, a lei por si só, ela mata. A lei também, meus irmãos, é preciso viver na caridade, é preciso viver no amor. Fé e lei, elas são vinculadas ao amor. Portanto, meus irmãos, que nós possamos fazer da nossa fé, da nossa radicalidade, deste nosso abraçar a lei, tudo um ato de amor. Viver no amor e pelo amor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Pedro e São Paulo nos abençoe, que seja para nós modelos, que seja para nós luz, caminho que nos apontam ao verdadeiro e único caminho, que é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.